É agora o momento favorável, é agora o dia da salvação. A Quaresma é o momento favorável para travarmos um combate mais determinado e mais sistemático contra o pecado, e assim podermos experimentar a salvação de Deus. Combate mais determinado e mais sistematizado, organizado, planejado. Temos que saber o que precisa ser mudado e temos que estabelecer um plano para que possamos alcançar as mudanças que são necessárias. E isso com determinação, isso como empenho, isso como algo que você de fato quer alcançar e que você vai dar a vida por alcançar. Porque nem sempre nos empenhamos desta forma. Com determinação e com organização. Por isso, tantas vezes não alcançamos os objetivos que desejamos, sobretudo na vida espiritual. É a ocasião de nos prepararmos bem para vivermos a Páscoa de Jesus daqui há 40 dias, aqui é um pouquinho mais. A vida espiritual, ela não pode ser vivida do mesmo modo o ano inteiro. Cada tempo litúrgico precisa de alguma forma impactar o modo como conduzimos nossa vida espiritual. A vida espiritual não pode ser tratada da mesma forma na Quaresma, na Páscoa, no Natal, no tempo comum. Então, cada tempo litúrgico vai imprimir também, ou precisa imprimir, em nossa vida espiritual, a sua marca, a sua característica. E isso é uma outra coisa que parece influenciar pouco na vida do católico. Passamos o tempo no Natal, fizemos as novenas de Natal, refletimos sobre o final dos tempos, a vinda segunda de Jesus, depois sobre a vinda primeira de Jesus, sua infância. Isso aqui é um modo de rezar, de direcionar nossa reflexão. Agora é Jesus no deserto, e nós também no deserto com Jesus, e precisamos trazer para a nossa vida espiritual a aridez do deserto, as dificuldades experimentadas no tempo que Jesus passou no deserto, como um caminho também de preparação para iniciar a sua vida pública, de modo que não pode ser apenas vir à missa e ver uma música diferente, que não é cantada habitualmente, a ausência do glória, a cor, que é o roxo, uma missa um pouco mais suave. Não é só isso. A liturgia, ela vai tentar apresentar também características próprias do tempo, mas isso precisa ir para a nossa vida. É preciso intensificar nossa vida religiosa nestes 40 dias de Quaresma. Intensificar a nossa vida espiritual. E quando pensamos as práticas penitenciais, elas não podem ser aleatórias. E aqui uma ideia que já há alguns anos eu repito todos os anos, para tentar fazer com que a ideia seja fixada por vocês. As práticas penitenciais precisam estar relacionadas a defeitos e pecados que precisam ser combatidos, e ainda a virtudes que precisam ser conquistadas. Há pessoas que todo ano fazem a mesma coisa. Isso quer dizer que você não entendeu a Quaresma. Isso quer dizer que você não tem consciência que você tem que mudar. Isso quer dizer que você não entendeu o que você precisa alcançar na sua vida. Porque se todo ano é a mesma coisa, quer dizer que o ano passado a Quaresma não serviu para que você crescesse na fé, para que você vencesse alguns pecados e conquistasse algumas virtudes.
Por isso está fazendo a mesma coisa esse ano. Ou porque simplesmente, de fato, não entende. Por isso que eu digo, eu não tomo refrigerante, eu não como doce. Todo ano a mesma coisa? É claro que qualquer sacrifício que venhamos assumir não vai deixar de produzir o seu efeito, que é a mortificação da vontade. É termos maior capacidade de controle sobre a vontade que temos. Não podemos ser determinados pela vontade. Não podemos determinar as nossas escolhas pela vontade, mas pela razão. Mas quando a vontade não está disciplinada, a vontade se sobrepõe à razão. Então, São Paulo fala, nem sempre faço o bem que quero e faço o mal que não quero. Por quê? Porque a vontade se sobrepõe sobre a razão. E assim na vida de muitos de nós. As penitências, então, vêm disciplinar a vontade para que tenhamos mais capacidade de controlá-la e submetê-la à razão, que deve ser iluminada pela fé. A fé ilumina a razão, que determina a vontade. Deveria ser assim. Harmonicamente, deveria ser assim. Na origem, era assim. Com o pecado, uma confusão, e bagunçou um pouco a ordem que Deus estabeleceu para nós, e a vontade passa a ser soberana na vida de muitas pessoas. Então, quais são os seus pecados mais frequentes? Os pecados que você precisa combater, que você não pode mais tolerar ele perdurar na sua vida, que você não pode mais ser escravo dele. Quais são esses pecados? Lista esses pecados, porque eles precisam ser combatidos. Você tem 40 dias para combatê-los com muita intensidade e com muita organização. Nesse olhar atento sobre nós, além dos pecados, na contramão deles, as virtudes. Quais virtudes preciso adquirir? Então, tem pessoas que não chegam pontualmente para nada que fazem na vida. Não consegue, inclusive a missa. Não consegue chegar na hora para nada. Não é? Ótimo. Temos aqui um plano de penitência. A pontualidade. Chegar antecipado. Não na hora. Chegar antecipado. Então, eu vou adquirir a virtude da pontualidade. Eu vou aprender a organizar melhor o meu tempo, que começa na hora de levantar. Só mais um pouquinho, tem isso? Né? Só mais um pouquinho, foi 10 minutos, 15 minutos, meia hora, e já perdeu o primeiro compromisso. Né? Então, só para dar um exemplo, perceber algo que é ruim e precisa ser melhorado ou aperfeiçoado, assumir isso no plano de práticas penitenciais que precisamos viver ao longo desse tempo. Então eu vou perceber, olha, eu estou lendo pouco a Sagrada Escritura. Vou determinar então um tempo de leitura diária da Sagrada Escritura. E assim vamos estabelecendo metas e penitências negativas, daquelas que temos que evitar, e positivas, daquelas que precisamos assumir. E uma quaresma bem vivida precisa contemplar as 3 realidades citadas no Evangelho de hoje: a caridade, o jejum e a oração. Vamos brevemente falar um pouquinho sobre elas e apresentar algumas ideias. A vida espiritual de todas as pessoas já deveria contemplar diariamente a oração do terço, a meditação da palavra. Isso aqui já deveria ser algo cotidiano. E quando eu falo meditação, não falo leitura. Uma coisa é a leitura dos textos bíblicos, outra coisa é
a meditação dos textos bíblicos. Rezar com a palavra é diferente de ler a palavra, que é diferente de estudar a palavra. São coisas distintas. Aqui digo, é importante que o terço seja rezado diariamente, por conta da nossa devoção mariana. É importante que a palavra seja meditada diariamente. E para isso, lá em setembro, fiz uma formação falando sobre a leitura orante da palavra. E a palestra está lá no YouTube da paróquia, né? Então, meditar a palavra. O esforço de visitar o Santíssimo, de rezar um pouco diante de Jesus Eucarístico, já que nós temos o santuário de oração perpétua. Padre, eu não tenho muito hábito. Ótima oportunidade de você acrescentar uma prática positiva na sua vida. Quem sabe assumir um horário no santuário de adoração, já que carecemos ainda de tantos adoradores para cumprir as 24 horas todos os dias. Aí uma possibilidade de 1 hora na semana você oferecer a passar no santuário. E aí colocou no tempo de quaresma, de repente depois permanece, né? Com o hábito que foi adquirido. Estamos tão próximos de ter que descer com a missa de meio de semana para a igreja auxiliar. Terça, quarta e quinta. Sobretudo esses 3 dias à noite. Quinta-feira, já praticamente teremos que vir com a missa de meio de semana para a igreja auxiliar. Estamos muito perto. Por quê? Porque mais católicos têm tomado consciência da importância da Eucaristia e de poder receber Jesus Eucarístico mais alguma vez durante a semana. Uma missa breve de 35 minutos, poder vir, ouvir a palavra e receber Jesus Eucarístico. Porque se cremos na Eucaristia, por que não recebê-la mais vezes? Se cremos que é presença real de Jesus e que é alimento que Deus nos oferece para nosso sustento, nossa fortaleza, nossa santidade, por que não comungar mais vezes? Bem, então, algumas ideias, né? A confissão frequente, não esperar um mutirão, não esperem um mutirão, mas também se preparem para a confissão. Está lá no canal, como preparar-se para a confissão. Fabrício, puxa lá no Instagram, publicação, reativa ela lá, coloca o link, né? Para que possam ser direcionados até a palestra sobre a confissão. Vai no grupo de avisos, aquele que muita gente não está ainda, né? Vai lá, coloca também o link da palestra. Não é só ir para a confissão. Alguns vão para a confissão, chegam diante do padre. Padre, porque eu era criança. Eu falei, não, meu filho, você já confessou, né? Ou ainda não diz nada. 1 ano vai citar uma coisa, não sabe se confessar. Então não é só ir para a confissão, é saber se confessar, fazermos um apostolado acerca do sacramento, explicar aos filhos, explicar aos pais, explicar os familiares, os amigos, como nos prepararmos para a confissão, qual a importância dela em nossa vida. E ainda a Via Sacra, sexta-feira começaremos a Via Sacra na paróquia. E vamos fazer ao longo desse tempo de quaresma. Acrescentem isso no seu plano espiritual. Ano passado foi um fiapo de gente, umas 100 pessoas participando só, das mais de 2.500 que temos na paróquia. Priorizar a vida espiritual no tempo da quaresma. E não só tirando coisas, não vou fazer isso, não vou fazer aquilo, mas como acrescentando práticas espirituais. Quantas pessoas já assumiram como proposta espiritual acrescentar uma missa, 2 na semana? Ou até algumas que têm disponibilidade, acrescentaram missa diária. Caridade.
no trato com as pessoas e no serviço aos irmãos. É o maior e mais importante mandamento de Deus para nós. E possivelmente seja a mais importante ação quaresmal que precisa ser intensificada nesse tempo. A lida com os irmãos, o relacionamento interpessoal. A quaresma, quando passar, precisa deixar um rastro de prática concreta de amor assumido como hábito. Algumas dicas: dar mais atenção a pessoas que nos custam. Sempre temos pessoas que nos custam muito, que elas não saibam, que possamos sorrir, que possamos sentar, conversar, dar atenção, ter gestos de delicadeza. Às vezes assumimos várias práticas penitenciais, mas aquelas que o cotidiano já nos oferece, negligenciamos. Então não adianta você assumir um monte de prática penitencial e você não ter caridade com teus irmãos, e você não ter gentileza com os teus irmãos. Dar passos de reconciliação, ofertando e pedindo o perdão. Se olharmos com atenção os evangelhos, vamos perceber quanta ênfase Jesus deu a essa temática, porque ele sabia que nós iríamos ter dificuldades na relação. Então não basta apenas ir ao sacramento da confissão e lá pedir perdão. É preciso trilharmos caminhos de reconciliação. Moderar o modo de falar e o que falar. Nem tudo precisa falar. Algumas coisas podemos simplesmente silenciar. Outras, precisamos ponderar muito o modo e o momento de falar. Não pode ser no ímpeto. Não pode ser no momento em que estamos angustiados, aflitos, que estamos chateados. Esse não é momento. Saber falar e aguardar o momento oportuno para falar, porque a meta sempre é ganhar o irmão. Não é uma revanche, não é ferir o irmão, é ganhar o irmão. Por isso eu preciso planejar o momento oportuno e ter cuidado com a forma de falar. Senão, mesmo tendo razão, perdemos a razão. Ser mais atento ao serviço em casa e também ao trabalho na igreja, porque falamos de família. A família de casa, a família da igreja, temos deveres, temos responsabilidade. Os filhos, os pais, os membros, todos temos responsabilidade. E precisamos ter atenção para isso, para dividir tarefas, para poder ter atenção a pessoas que estão mais cansadas, porque se dedicam mais. Trabalhar o desprendimento também por meio da partilha. Lembrando que tudo aquilo que Deus nos permite ter, não é só para nós. Tudo tem uma dimensão de bem comum. Precisamos ter um olhar mais atento ao bem comum. Isso ainda mais nós que somos cristãos. Ajudar em algum grupo social da paróquia, criar mobilizações familiares no trabalho, junto a vizinhos, arrecadação de alimentos, por exemplo, uma ação comunitária, já que temos o núcleo social, temos tantas famílias, então temos oportunidade de trabalho comunitário também. O jejum. Iniciamos hoje com o jejum, e eu espero que todo mundo tenha iniciado o dia de hoje já com o jejum, que ninguém tenha esquecido e depois venha trazer para a confissão: padre, eu esqueci, né? Porque vai dar umas 10 voltas de joelho nesse quarteirão da igreja, se vier confessar com o padre dizendo que esqueceu que hoje era dia de jejum. Mas também é preciso termos atenção à abstinência semanal, todas as sextas-feiras, que é uma proposta para o ano todo, não só para a quaresma,
mas sobretudo nesse tempo de quaresma. E ainda atenção às práticas penitenciais diárias que precisam combater, como falamos antes, nossos defeitos, nossos pecados. Algumas ideias. Ser uma pessoa mais positiva, porque tem gente que tudo é negativo, né? Já falei, eu tinha um tio já falecido, desses que era da minha família aqui de Rio Bonito, e antes de dar bom dia, ele sempre reclamava alguma coisa da vida. A primeira palavra não era o bom dia, era uma reclamação de alguma coisa que estava acontecendo. Ser mais positivo. As dificuldades vão vir, vamos experimentá-las. Mas como vamos enfrentá-las? Com espírito de fé, com confiança em Deus. E quantas pessoas passam momentos difíceis e estão sempre com um sorriso no rosto, nos dando um testemunho tão bonito. É isso. Falar mais de Deus no seu trabalho, na sua família. Talvez converter alguns programas que você assiste nesse tempo de quaresma, para que você possa criar um ambiente mais religioso ao seu redor. Como fazer isso? Tem que parar um pouquinho, tem que pensar como tornar meu ambiente mais religioso nesse tempo de quaresma. Comer mais coisas que gosta menos. Ninguém precisa saber. Não faz careta, não faz nada, né? Só come e oferta. Ser mais pontual, falava isso no início. Substituir um pouco o tempo de TV, filmes, séries, rede social, por tempo mais comunitário. Tempo mais comunitário, com a família, com amigos. Esses dias de carnaval, tivemos oportunidade de tantas vezes sair com jovens, para tantas coisas. Tivemos dias com manhã, tarde, noite, e os celulares ficaram bem esquecidos, né? É isso. Priorizar o tempo comunitário. Já temos a vida tão corrida. Às vezes, pais e filhos se veem pouco. Então, gastar um pouquinho de tempo juntos na proposta de quaresma, de prática penitencial familiar, não só individual. E ainda, oportunidade de conviver com pessoas diferentes. Domingo, falava na homilia sobre a diferença entre a afinidade e a prática do amor. Regulamos nossos relacionamentos apenas por afinidade, ignoramos, somos chamados a amar a todos. Então, assumir também nesse tempo de quaresma convivência com pessoas diferentes. Vamos entrar em ano de eleição, parece que já começou, né? Campanha no Brasil já começou descaradamente em todos os lados, né? Não só de um lado, mas de todos os lados. E isso vai nos dividir, isso vai nos separar, isso vai criar rachas novamente, isso vai te afastar de pessoas novamente, porque você não tem capacidade de se relacionar com quem pensa diferente de você. Isso de novo vai acontecer, é verdade? Você vai permitir que isso aconteça de novo? Você que tem uma tendência mais de direita, não pode ter um amigo que tem tendência mais de esquerda? Ou vice-versa? Você não pode? Você não consegue fazer isso? Você não consegue ter caridade, ter respeito no que você escreve, no que você publica, no que você fala? É isso mesmo? Então estamos começando um tempo de quaresma no ano de eleição, para que você seja minimamente mais caridoso e mais semelhante àquilo que Jesus quer que você seja. Você pode discordar, você não está impedido de discordar, mas você nunca pode não ter caridade. E não venha com a desculpa de caridade à verdade para justificar sua ignorância, sua agressividade e tua falta de capacidade de se relacionar com outras pessoas que pensam diferente. Vamos fazer um cortezinho dessa parte da homilia depois para a gente, né?
para a gente repercutir mais, né? Porque já fica o recado dado daquilo que eu espero para esse ano de eleição em nossa paróquia. Seja na oração, na caridade ou no jejum, priorizar propostas positivas, que impactem nossa vida e que promovam o bem. Eu citava 2 domingos atrás, somente o jejum é limitado. O jejum precisa nos predispor para a caridade. Eu me penitencio para que eu faça o bem. Eu me privo para que eu seja mais capaz de amar. Então, por isso, propostas positivas. E não querer mostrar para as pessoas. Isso é uma coisa pessoal. Você pode conversar com alguém que você vai buscar uma orientação. Agora, começar a falar sobre suas práticas penitenciais, não interessa isso a ninguém. Isso é você, Deus e talvez o padre que possa te ajudar caso você precise de alguma orientação. Mais ninguém. Por isso diz o texto do Evangelho, se você faz o jejum, não fica com um semblante triste. Se você vai rezar, que você se recolha na oração. Porque não é para que você fique mostrando para o outro, porque ali, quanto de vaidade já acaba acontecendo. Agora, é inserir no programa da vida algumas dessas propostas. E examinar diariamente, semanalmente, se está cumprindo ou não as práticas propostas para a quaresma. Passou primeira semana, avalia. Porque senão você vai chegar lá 40 dias, não foi uma boa quaresma. Mas se passou a primeira semana já não foi boa, já reorienta a rota para a segunda semana. Então, revisão periódica do seu planejamento. Aceite o desafio de viver uma quaresma realmente focada em práticas religiosas, para que possamos viver do melhor modo possível a Páscoa que virá, o dia da salvação para nós. Desejo a todos uma fecunda e abençoada quaresma, capaz de mudar nossa vida, de transformar nossa vida, de tirar todos nós da zona de conforto em que entramos e que temos tanta dificuldade de sair. Assim seja.